Olá, meu nome é Vitor e seja bem-vindo ao nosso curso de Introdução ao Linux. Este é o primeiro vídeo de uma série criada para te apresentar esse sistema operacional e como utilizá-lo. Ao longo do curso, nós vamos aprender como instalar uma distribuição Linux, como navegar pelo sistema e principalmente como utilizar o terminal, a ferramenta principal de controle sobre o sistema. Mas antes de começar o processo de instalação, é importante entender o contexto histórico por trás do Linux. Nesse primeiro vídeo, nós vamos abordar como o Unix surgiu, como ele evoluiu e como a sua filosofia inspirou o nascimento do Linux e das dezenas de distribuições que existem hoje. Compreender essa história vai ajudar a enxergar o Linux não apenas como um sistema operacional, mas como parte de um movimento maior sobre conhecimento livre, colaboração e liberdade tecnológica. A história começa em 1965 com um projeto chamado Multics. Ele foi desenvolvido em parceria entre três instituições americanas da época: Bell Labs da AT&T, o MIT e a General Electric. O Multics tinha uma proposta inovadora de oferecer um sistema operacional com alta disponibilidade, segurança e suporte ao uso simultâneo por vários usuários em mainframes. Mas apesar das ideias avançadas, o projeto era complexo demais, difícil de manter e de implementar na prática. Em 1969, o Bell Labs decidiu abandonar o Multics, mas alguns pesquisadores do laboratório, liderados por Ken Thompson e Dennis Ritchie, resolveram seguir por um caminho mais simples. Foi aí que surgiu o Unix, uma brincadeira com o nome Multics, sugerindo algo mais leve e funcional. Com o tempo, o nome mudou para o que nós conhecemos hoje, o Unix com a letra X no final. A ideia era construir um sistema operacional que fosse funcional, portátil e acessível, sem toda a complexidade do Multics. Uma das maiores contribuições do Unix para a história da computação veio com a decisão de reescrever todo o sistema em uma linguagem de programação de alto nível. Até então, os sistemas operacionais eram escritos diretamente em linguagem de máquina, o que os tornava extremamente dependentes do hardware específico em que eles eram criados. Foi aí que Dennis Ritchie desenvolveu a linguagem C, com o objetivo de criar programas mais legíveis, fáceis de manter e principalmente portáveis, ou seja, capazes de rodar em diferentes tipos de computador com poucas modificações. Em 1973, o Unix foi reescrito quase totalmente em C. Isso foi algo inovador para a época porque, pela primeira vez, um sistema operacional podia ser adaptado para funcionar em máquinas de diferentes fabricantes. Essa portabilidade abriu as portas para que o Unix se espalhasse por universidades, centros de pesquisa e empresas. A simplicidade do código, combinada com a sua flexibilidade, fez com que o Unix se tornasse uma plataforma de experimentação e inovação para toda uma geração de programadores da época. Embora o Unix tivesse avançado e em constante evolução, havia uma particularidade que influenciou diretamente a sua disseminação. O Bell Labs, onde o Unix foi criado, pertencia à empresa americana de telecomunicações AT&T. Naquela época, por conta de um acordo com o governo dos Estados Unidos devido à lei antitrust, a AT&T não tinha permissão para comercializar software, só podia operar como prestadora de serviços de telefonia. Isso levou a uma situação em que a AT&T não vendia o Unix, mas distribuía o seu código gratuitamente para universidades e instituições de pesquisa. O sistema vinha sem suporte técnico, o que, por um lado, era um desafio, mas por outro, abria espaço para que os pesquisadores explorassem, estudassem e modificassem livremente o código. Um dos principais frutos dessa liberdade foi o surgimento do BSD, o Berkeley Software Distribution, criado na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O BSD era uma versão do Unix com várias melhorias, especialmente em redes e desempenho. Aos poucos, universidades, laboratórios e até empresas começaram a adotar e adaptar o Unix para suas próprias necessidades, criando suas próprias variantes e contribuindo para a expansão da filosofia Unix. Essa fase foi crucial para consolidar o Unix como base para diversos sistemas operacionais que viriam depois. À medida que o Unix se espalhava, principalmente entre universidades e centros de pesquisa, novas versões começaram a surgir. No final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, o sistema passou por uma fragmentação. Variantes como o System-V, criado pela própria AT&T, o BSD da Universidade de Berkeley e o Xenix, desenvolvido pela Microsoft, competiam entre si, cada um com suas próprias modificações e padrões. Em 1984, a AT&T foi desmembrada por decisão judicial, como parte do processo da lei antitrust. Com isso, a empresa passou a atuar no mercado de software comercial, o que mudou completamente a forma como o Unix era tratado.
a AT&T passou a proteger legalmente o código do Unix, movendo processos contra universidades e instituições que mantinham versões derivadas, como o próprio BSD. Essas disputas legais se arrastaram por anos e acabaram limitando a colaboração entre pesquisadores, dificultando o avanço das versões abertas do sistema. Nesse cenário de incerteza, o espaço para o software proprietário cresceu. Empresas passaram a desenvolver sistemas operacionais fechados com código-fonte inacessível e controle total sobre seu uso e distribuição. Esse ambiente gerou críticas e preocupações, especialmente entre programadores e acadêmicos que acreditavam na importância do conhecimento livre e colaborativo. Em meio à crescente comercialização do software e ao fechamento do código-fonte, surgiu uma reação vindo da própria comunidade acadêmica e desenvolvedores. Em 1983, o programador e pesquisador Richard Stallman, do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, publicou um documento que ficaria marcado na história, o Manifesto GNU. Nele, Stallman apresentava um projeto ambicioso: criar um sistema operacional completo, compatível com Unix, mas que fosse totalmente livre. Esse sistema recebeu o nome de GNU, um acrônimo recursivo para GNU is not Unix. O objetivo não era apenas técnico, mas principalmente filosófico: garantir que os usuários tivessem a liberdade de usar, estudar, modificar e redistribuir os programas. Para dar respaldo legal a essas liberdades, Stallman criou a General Public License, que se tornou a base das licenças de software livre até hoje. A GPL garantia que qualquer pessoa pudesse usar e modificar o software, mas exigia que as versões modificadas fossem distribuídas com as mesmas liberdades. Assim, o GNU não era apenas um sistema operacional em construção, mas o início de um ecossistema colaborativo onde o conhecimento circulava livremente. Ao longo dos anos 80, diversos componentes do GNU foram desenvolvidos, como compiladores, editores de textos e utilitários. Mas ainda faltava uma peça essencial: o kernel, o núcleo do sistema operacional. E essa peça viria alguns anos depois, com o surgimento do Linux. Na década de 1980, com o Unix restrito por questões legais e o GNU ainda incompleto, surgiu uma alternativa no meio acadêmico, o Minix. Criado em 1987 pelo professor Andrew Tannenbaum, o Minix era uma versão simplificada do Unix, pensada para fins didáticos. Seu código era pequeno, documentado e acessível, e foi usado principalmente para ensinar como um sistema operacional funciona. O Minix teve um papel fundamental na formação de muitos programadores, entre eles um jovem estudante finlandês chamado Linus Torvalds. Em 1991, insatisfeito com as limitações do Minix, que não permitia modificações e tinha objetivos exclusivamente acadêmicos, Linus decide criar seu próprio kernel, do zero. Linus publicou a primeira versão do que ele chamou de Linux em um fórum de programadores na internet, disponibilizando o código-fonte e convidando outras pessoas a contribuírem. O que começou como um projeto pessoal se transformaria rapidamente em algo muito maior, impulsionado por desenvolvedores do mundo todo e mais tarde pela união com o projeto GNU. Com o surgimento do kernel Linux em 1991 e os diversos componentes já desenvolvidos pelo projeto GNU, os dois projetos se complementam perfeitamente. Essa combinação deu origem ao chamado GNU Linux, um sistema operacional completo formado pelo núcleo criado por Linus Torvalds e pelas ferramentas do GNU, como compiladores, bibliotecas, shells e utilitários. O grande diferencial do GNU Linux foi o seu modelo de desenvolvimento colaborativo. Pessoas do mundo todo começaram a contribuir, corrigindo erros, criando novos recursos e adaptando o sistema para diferentes tipos de hardware. Tudo isso coordenado pela internet, de forma aberta e descentralizada. Esse modelo acelerou a evolução do sistema, que passou rapidamente de um experimento universitário para um sistema operacional robusto e confiável. Começaram então a surgir as primeiras distribuições Linux. Algumas das pioneiras foram a Slackware, a Debian e a Red Hat, que deram início à diversidade de distribuições que temos hoje em dia. Com o tempo, o Linux conquistou espaço em servidores, supercomputadores, roteadores, celulares, dispositivos embarcados e em computadores pessoais. Hoje está presente em praticamente todas as áreas da computação, por conta do seu modelo livre, flexível e comunitário. Atualmente, o Linux consiste em um ecossistema vivo, diverso e em constante transformação. Existem dezenas de distribuições Linux, cada uma adaptada para atender a diferentes necessidades e públicos, como o Debian, o Ubuntu, o Arch ou o Fedora. Essas distribuições são mantidas por comunidades ativas que trabalham de forma independente e colaborativa, compartilhando conhecimento, correções e melhorias de forma aberta. Neste curso, o objetivo é ensinar como preparar um ambiente desktop Linux, utilizando a distribuição Debian 13,
desde a sua instalação, e então explicar como funcionam os comandos do shell, utilizados para manipulação de arquivos e diretórios, manipulação de texto, gerenciamento de usuários e permissões e configurações de rede. Por este vídeo é isso, essas aqui são as referências utilizadas para essa apresentação. Até o próximo vídeo.